Saúde a todos com a paz do Senhor. Presbítero Marcos falando. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, com você que me ouve, a qual está no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde a Bíblia nos fala dos heróis da fé, pessoas que venceram através da fé, que não negaram a sua fé por nada neste mundo. Eu vou ler o versículo 36, a partir do 36, que diz assim: Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por pessoas que guardaram a sua fé, que não negaram a sua fé por nada neste mundo. Veja só, olha o que a palavra está falando, pessoas que passaram a fio de espada, como nós conhecemos, aonde a Bíblia nos fala sobre Tiago, lá no livro de Atos, que foi foi morto a fio de espada. Pessoas que foram cerradas pelo meio e não negaram a sua fé. E deixa eu falar para você, eles foram cerrados pelo meio, na época não existia motosserra, não. Era no serrote manual. Imagina uma morte dessa, e tudo por quê? Tudo por causa da sua fé. Para guardar a sua fé no nome do Senhor Jesus. Não negaram a sua fé, não perderam a sua salvação. O que essa palavra traz ao coração de cada um que a ouve? Essa palavra nos mostra, irmãos, que nós não temos motivo para abandonar a nossa fé, para abandonar o nosso Deus. Por que abandonar o Senhor? Por causa de uma tentação, de uma provação do dia a dia? Não. Olha só, pessoas que foram apedrejadas, provados, mortos a fio de espada. Diz que andaram peregrinos vestidos com pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados, e ainda assim não negaram a sua fé. Aí a Bíblia nos diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Glória a Deus. Homens dos quais o mundo não era e não é digno. Por isso que o Senhor Jesus nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não vivemos de acordo com o sistema do mundo. Então, uma vez, em Barra do Mendes, uma jovem falou para mim que era muito difícil servir Jesus lá em Barra do Mendes. E eu perguntei para ela por que é tão difícil servir Jesus aqui. Ela falou para mim, porque as pessoas me criticam, as pessoas não aceitam a minha fé, então se torna muito difícil por causa dessas críticas. Falei, irmã, você acha isso difícil? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava ouvindo e vendo uma pregação onde o pregador, lá em Moscou, ele foi em um congresso e ele viu pastores com óculos escuros à noite. E aquilo lhe chamou a atenção e ele com seu intérprete foram até lá para saber o porquê, que era noite e aqueles pastores vinham ali com óculos escuros. E perguntaram para ele o porquê e o pastor respondeu: quando a Cuba era comunista, lá nós que não negamos a Jesus, eles arrancaram os nossos olhos para fora com arame farpado. Sabe esse arame de cerca para prender gado? Com esse arame aí arrancaram os olhos deles para fora. E eles não tinham olhos, eram apenas carne enxertada no lugar dos seus olhos. E ainda assim não negaram o nome de Jesus. Outros tiveram as suas unhas arrancadas, uma por uma, e não negaram o nome de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que nasceram de novo. Quem nasceu de novo não nega o seu mestre. Quem nasceu de novo não nega o seu Senhor, porque está cravado lá dentro da sua alma. Não pode vir crítica, pode vir perseguição. Quanto maior a perseguição, aí é que o cristão verdadeiro ele guarda a sua fé. Eu estava lendo um livro por nome Torturados por Amor a Cristo, de Richard Rampla. Se você tiver oportunidade de ler esse livro, ele vai te fortalecer bastante. E ele diz que
ele e os outros que não negaram Jesus, lá na União Soviética, na época, eles eram comunistas, eles foram presos, a sua prisão ficava a 9 metros abaixo do chão. Eles respiravam por um tubo que trazia o oxigênio, o ar, para eles respirarem. Eles eram torturados todos os dias. Ele apanhou tanto na sola dos pés que no ano de 2002, ele, em uma reportagem, ele não conseguia ficar em pé, do tanto que ele apanhou na sola dos pés. E várias doenças ele adquiriu ainda naquela prisão por conta da friagem. Ele fala que uma das torturas que eu fico estarrecido, eu fico imaginando como eles sofreram. Uma das torturas que eles não viam ninguém, e tinha um dia que eles se encontravam, eram nas celas particulares, e um dia eles se encontravam. E o lugar que eles se encontravam, irmão, era na fosse da prisão. É isso mesmo, jogavam eles todos na fosse, os excrementos batiam na sua cintura. Era o tipo da tortura. Eles foram obrigados a comer fezes e beber urina. E ainda assim não negaram a sua fé. Que fé, irmãos! Não negaram a sua fé. Ele conta que eles eram amarrados em uma cruz durante 3 dias e 3 noites sem comer nada. E dali eram jogados, essa cruz era jogada no chão e os torturadores faziam suas necessidades em cima deles. E sabe por quanto tempo durou essa prisão? 7 anos. Depois de 7 anos ele foi solto e continuou pregando a palavra, voltou para a mesma prisão e passou ali mais 7 anos, 14 anos morando dentro de um buraco, respirando por um tubo, se alimentando uma vez por dia, sendo torturado todos os dias. E ainda assim não negou o nome de Jesus. Ainda assim guardou a sua fé. Leia esse livro, vai mudar a sua vida espiritual. Torturados por amor a Cristo. Teve um homem que viu seu filho ser torturado para descobrir onde era o esconderijo dos cristãos, e esse homem se negou a revelar o esconderijo, e então pegaram o seu filho, começaram a torturar o seu filho na sua frente, e ele falou: filho, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu vou falar. E o seu filho, de mais ou menos 14 anos, responde para o seu pai: pai, não me dá o desgosto de ter um pai como traidor. Quer dizer, o menino sendo açoitado e não permitiu que o seu pai negasse a fé, que o seu pai entregasse os outros cristãos. E ele morreu ali na frente do pai sendo torturado. Uma mulher, no dia do casamento, ao sair do casamento, a polícia secreta pegou, levou para a prisão, e lá ela foi condenada pela lei deles mesmo, e permitiram ela escrever uma carta para o seu marido, que não teve nem lua de mel. E ela escreve a carta para o marido e fala: meu amor, não tenha ódio daqueles que vão me matar. Um dia nós nos veremos no céu. Olha para essa fé, igreja. Um dia nós nos veremos no céu. E essa é a fé do cristão. Um dia nós contemplaremos a face do nosso Deus. Um dia nós vamos contemplar a face do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. E havemos de vê-lo como Ele é, porque essa é a promessa que a Bíblia nos faz. E passa céu e terra, passa tudo, mas as palavras do nosso Deus jamais passarão. Então vamos seguir firme na nossa jornada, na nossa fé, não abandonando a nossa fé por nada. Poxa, às vezes você vê a pessoa na igreja e fala: se Deus não fizer isso na minha vida, eu vou sair da igreja. Outros falam: Senhor, eu só me batizo nas águas se o Senhor realizar tal pedido, tal coisa que eu estou precisando, senão eu não me batizo. Se o Senhor não fizer tal coisa, eu saio da tua presença. Ô, meu amigo, meu irmão, não vai por aí não, porque Deus ele tem peças raras
do seu lado, eu vou usar a palavra assim. Deus tem pessoas do seu lado, pessoas de ouro, pessoas que não negaram a sua fé por nada, que se sujeitaram a comer fezes, a beber urina, a apanhar todos os dias e não negar a sua fé em Jesus. E você quer falar para o Senhor que se o Senhor não fizer algo na tua vida, tu não vai se batizar? Me desculpe a expressão que eu vou falar, mas e daí? O que Deus vai perder com isso? Ele continua sendo Deus, a sua palavra continuará sendo fiel e verdadeira, e ele sempre vai estar lá aguardando aqueles que guardaram a sua fé, que guardaram a sua comunhão. Então, essa é a fé, esse é o nosso alvo. Um dia, contemplar a face do Senhor, independente da situação, da circunstância, das provações que virão ao nosso encontro. Vamos em frente, vamos vencer em nome de Jesus e usando as palavras da mulher, um dia nós nos encontraremos no céu em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Fiquem todos na paz.